Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca e hoje a gente está aqui para corrigir alguns exercícios que foram passados a respeito de conjuntos, em específico, suas propriedades e as suas condições de existência. A primeira questão que foi dada diz: escreva o conjunto expresso pela propriedade. X é um número natural par. Nesse caso, lembrando que os números naturais são os inteiros maiores do que zero, x seria igual a 2, 4, 6, 8. Eu só peço um pouco de paciência porque eu tô escrevendo no mouse e é um pouco difícil. Esse aqui é um 4. Letra B. X é um número natural menor do que 8. Então, seriam todos os números maiores que 0 e menores que 8. Então, 1, 2, 3, 4. Meu Deus, isso aqui tá muito feio, mas o importante é que dá pra entender. E 7. O 8 não incluso porque eles não falaram menores e iguais a 8, né? Apenas menor do que 8. Letra C. X é um número natural múltiplo de 5. Nesse caso, ainda, todos os números maiores que 0 e múltiplos de 5. Então, por exemplo, 5 é um múltiplo de 5 e o resto da sua tabuada. Então, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Né? Não tem exatamente um ponto de parada. Letra D. X é uma letra da palavra conjunto. Mesmo que x nesse caso não seja um número, está especificando que é uma das letras da palavra conjunto, né? No caso, todas as letras, só que separado. Então, x pode ser a letra C, a letra O, N, J e assim por diante. Conjunto. Dessa forma. E a última desse exercício, letra E, x é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Então, x pode ser, vamos pensar aí em todos os quadriláteros que possuem ângulos retos, não são muitos. Pode ser um quadrado e pode ser um retângulo. Vou escrever assim para ficar mais fácil. Vamos para a próxima. Aqui na número 2, por exemplo, escreva o conjunto dado pela condição. Letra A, y é um número tal que y elevado a 2 menos 25 igual a zero. Então, a gente precisa resolver essa equação para saber, né, qual que é o conjunto y. Y elevado a 2 menos 25 igual a zero. A gente vai isolar o y passando o menos 25 com o sinal oposto. Então, y elevado a 2, isso aqui é um 2, tá? Eu sei que não parece, igual a 25. E a raiz de 25, porque quando a gente vai passar esse elevado a 2 com o sinal oposto fica uma raiz, pode ser tanto o menos 5 ou o 5. Então, a conjunto solução seria entre chaves menos 5 e 5, né? Sempre o menor primeiro. Letra B. Y é um número tal que y elevado a 2 menos 5y mais 6 igual a zero. Então, a gente vai precisar resolver a equação da mesma forma. A gente começa pelo delta, né? Então, delta é igual a b ao quadrado, o b menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, a gente acabou de dizer que é 25, menos 4. Então, aqui, menos 4ac. O a é 1 e o c é 6. Então, é menos 6, é menos 4 vezes 6, que é menos 24. Delta é igual a 1. Se vocês se lembram da fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta elevado a 2a. Substituindo na fórmula, menos b seria 5, mais ou menos a raiz de 1, logo 1, dividido por 2 vezes 1, porque
A aqui é 1. Então, beleza. Vamos lá. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Ou 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, o conjunto de solução é igual a 2 ou 3. Continuando. Letra C. Y é um número maior do que zero, né? Acredito que aqui seja um erro de digitação. Então, y é um número maior do que zero, tal que y elevado a 2 menos 3, y menos 10 igual a zero. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer primeiro a solução da equação para determinar o conjunto. Então, começando com delta b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado aqui é menos 3 elevado a 2, que é 9, menos 4 vezes menos 10 vezes 1. Então, 9 mais 40, né? Menos 4 vezes menos 10 é 40. Então, delta é 49. Substituindo na fórmula de Bhaskara de novo, x igual a menos b, nesse caso, b é menos 3, então menos menos 3, inverte, né? O menos 3 vai virar 3, mais ou menos a raiz de delta. Delta a gente determinou que é 49, então, raiz de 49, 7, dividido por 2, e a nesse caso também é igual a 1, então é apenas 2. 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5, ou 3 menos 7, que dá 4, dá menos 4, dividido por 2. Então, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Só que aqui a gente sabe que y é um número maior do que zero. Então, esse menos 2 aqui não pode fazer parte do conjunto. O conjunto solução, nesse caso, seria apenas o 5. Letra D. Eu espero que não esteja ficando muito chato, gente. Y é um número divisor de 16, tal que y elevado a 3 igual a 8. Então, a gente sabe que 2 elevado ao cubo é igual a 8. E aí, a conjunto de solução seria o 2. Por quê? 2 é divisor de 16? Sim. Então, ele cabe dentro dessa condição. E a última, y é um número inteiro menor do que 6 e maior do que menos 2. Então, números inteiros maiores que 6, menores que menos 2. É exatamente isso que o negócio está pedindo. Então, vamos lá. Números maiores do que menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Por que a gente parou aqui? Porque ele também tem que ser menor do que 6. E isso fecha o nosso conjunto de solução da letra E. Então, galera, eu vou pular direto para 5, porque a 3 e a 4 são bem parecidas com a primeira e a segunda. Não tem muito segredo. Essa aqui é um pouco mais complicada na hora de interpretar o enunciado. Então, vamos lá. Seja x o conjunto dos números da forma 3, 1, 7, 5, 4, xy, em que xy é o número das dezenas e y o dígito das unidades, que são divisíveis por 15. O número de elementos de x é... Então, vamos lá. Primeira coisa, o que ele está pedindo? Ele está pedindo quais são os finais possíveis para x desse número aqui, né? Então, o x e o y, que são divisíveis por 15. Para ser divisível por 15, também tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Os números divisíveis por 5 são aqueles que terminam em 5 ou que terminam em y. Então, y a gente só tem duas possibilidades. Ele tem que ser igual a 5 ou ele tem que ser igual a 0. Bom, e para ser divisível por 3, a soma dele também tem que ser divisível por 3. Então, quais são as somas, nesse caso, que são divisíveis por 3? Vamos lá, é o que a gente vai pensar agora.
Então, a soma de todos esses elementos aqui tem que ser divisível por 3. Então, 3 mais 1, 4, mais 7, mais 5, mais 4, isso aqui é igual a 20. Então, 3 mais 1, mais 7, mais 5, mais 4 é igual a 20. A tabuada do 3 maior do que 20 são as somas possíveis para ser divisível por 3. Lembrando que y tem que ser igual a 5 ou igual a 0. Então, vamos lá. A primeira soma possível é o 21. Calma que isso aqui ficou horrível. Eu vou apagar isso aqui. Passar aqui para cima. Então, a primeira soma possível é o 21, né? 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, a gente já tem que os primeiros dígitos são iguais a 20, então a soma de x mais y tem que ser igual a 1. E y só pode ser 5 e 0. 5 é maior do que 1, então aqui não é possível, porque não dá para colocar um número negativo no x. Então, x mais 0 tem que ser igual a 1, x igual a 1. O primeiro número a gente já sabe, com o final 1 e 0, né? Então, o primeiro número seria 3, 1, 7, 5, 4, 1 e 0. A gente já fez com a soma 21. Então, qual que é a próxima soma possível? Nesse caso, o 24. Então, vamos fazer com o 24 também. E a gente vai pensar da mesma forma. Aqui a gente já tem 20. A gente precisa que x mais y seja igual a 4. E y aqui também só pode ser igual a 0. Não sei onde eu coloquei, eu acho que eu apaguei. Então, x mais 0 tem que ser igual a 4. Então, x só pode ser 4. E aí, a fórmula do segundo número descoberto seria 3, 1. A gente repete todos os primeiros. 4, 0. Qual que é a próxima soma? Depois do 24, vem o 27. Então, mesmo pensamento, x mais y vai ter que ser igual a 7. Por quê? Porque a soma dos primeiros já é 20. Então, aqui é igual a 7. Só que temos duas condições que satisfazem, tanto com o y igual a 0, tanto com o y igual a 5. Porque 7 é maior do que 5, então não ia precisar de um número negativo no x. Então, a gente vai fazer aqui simultaneamente. Se y for 0, x aqui vai ser igual a 7, né? E se y for 5, x vai ser igual a 2. Então, aqui a gente já tem mais duas alternativas possíveis. Então, 3, 1, 7, 5, 4, 7, levando em consideração que o y é 0. Então, 7, 0. E aqui, levando em consideração o 2 com o y sendo 5. Então, 3, 1, 7, 5, 4, 2, 5. Perdão. Existe mais alguma outra soma possível? Tem. O 30. O 30 é uma soma possível. Então, x mais y, nesse caso, tem que ser igual a 10. Os primeiros números, repetindo, já são igual a 20. Então, 20 menos 30, 10. Por que a gente vai fazer só uma conta dessa? Porque não dá para colocar, por exemplo, que o y é igual a 0. Por quê? Porque senão x teria que ser 10. E x tem que ser um número só. Ele é só um número das dezenas. Então, o y aqui não poderia ser igual a 0. Então, x mais 5, nesse caso só sobra o valor de 5, é igual a 10. Então, x é igual a 5. E aqui a gente tem mais uma
mais uma alternativa. Então, 3, 1, 7, 5, 4, 2, 5. Ó, fui no embalo copiando de cima. Os primeiros dígitos, o 5, que é a casa das dezenas, e o 5, que é o y, a casa das unidades. Tem mais alguma coisa que dê para fazer? Tem. Depois do 30, ainda tem o 33, que é divisível por 3. E vamos checar se existe uma alternativa aqui. Nesse caso, x mais y teria que ser igual a 13. Vou tentar corrigir isso aqui. Então, a gente vai usar o valor de y, que é igual a 5, porque por conta da mesma coisa que eu expliquei quando a gente foi descobrir essa alternativa aqui. Nesse caso, se y for 0, x teria que ser 13, e não dá para usar dois números no x. Então, x mais 5 é igual a 13, e isola o x, fica x igual a 8. Então, repetindo os primeiros dígitos, 3, 1, 7, 5, 4, 8, 5. Dá para fazer mais algum? Não, porque mesmo que 36 seja divisível por 3, se a gente fosse fazer o 36, x mais y teria que ser igual a 16. E 5 menos 16 é 11, e não dá para usar dois números no x. Então, infelizmente, acaba por aí. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Então, aqui a resposta é 6. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Vocês podem falar comigo no Google Classroom e me dar alguma dica e tudo mais, como vocês preferem que seja explicado as coisas. E é isso, gente. Até mais, até a próxima.